Olá meninas, mais uma aula e hoje o tema é sobre educação sexual como proteção à violência doméstica. Quem vai falar sobre esse tema é a psicóloga Cristina Oliveira. Aproveitem! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristina dos Santos, sou psicóloga aqui da Rede Municipal de Suzano. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Sandra Nogueira pelo convite e também agradecer também a Larissa Achilch, né, que tem esse projeto tão legal, tão bonito que é de vocês, né, das promotoras legais. Hoje eu vou apresentar para vocês um conceito que é muito divulgado nas redes sociais, na TV, mas não é muito explicado, né, que é o conceito de sororidade. O valor da aliança entre mulheres como estratégia de proteção para a violência. O que seria então sororidade, né? Esse termo foi cunhado por feministas em 1970, né? E ele é um pacto social, ético e emocional construído entre mulheres. O que significa, né? Do latim soror, ele significa irmãs. Em contraponto à versão masculina, que é fraternidade, né? Que frater significa irmão. Então, é o contraponto entre fraternidade e sororidade. Então, fraternidade é a irmandade entre os homens e sororidade é a irmandade entre as mulheres. O conceito também fortalece que juntas somos mais fortes. Somos irmãs e não inimigas, porque diante de toda a história das mulheres, em outros séculos, nesse século, somos estimuladas a serem rivais e não amigas. Isso tudo propositalmente, inclusive. É uma relação baseada no nosso valor como coletivo, com a intenção de gerar uma mudança real na nossa sociedade, porque todo mundo sabe que nossa sociedade ela é machista. Então, ela vai sempre querer prevalecer o papel do homem e da mulher, né? Tem essa divisão. E aí vem outro conceito, né? Por quê? A gente sabe que nós mulheres temos particularidades, né? Nós temos vivências dentro da sociedade que são só nossas. Então, a sororidade faz com que, né, acredita-se que a mulher é capaz, só a mulher é capaz de compreender as dificuldades de cada uma e as dores que implica a nossa vivência dentro da sociedade. Né? Dentro dessa cultura que encoraja a rivalidade feminina, não sei se vocês recordam, mas em muitos séculos atrás, hoje talvez menos, tinha aquela coisa, né, de a mulher que casasse com os melhores maridos, que tivessem os títulos melhores, eram ditas como mais bem-sucedidas, né? Os vestidos melhores, o cabelo melhor, o mais caro. Então, isso sempre foi estimulado. E hoje em dia também é estimulado. O que não é sororidade, o que não caracteriza como sororidade, é a obrigação que a gente deve gostar de todas as mulheres, né? Que deve apoiar e defender todas as mulheres. Não é isso. É a obrigação de respeitar a escolha de cada uma, respeitar a forma como cada uma resolveu viver e acolher e também respeitar, sem julgar, situações inclusive de violência que sofremos no dia a dia. E muitas vezes as primeiras a julgarem são as mulheres. Somos diferentes, né? Como todo ser humano. Então, às vezes, essa obrigação que é colocada faz com que a gente crie uma resistência de se unir, né? Porque eu não sou obrigada a aceitar nada, eu não sou obrigada a ser amigo de todo mundo, mas eu sou obrigada a respeitar. Trata-se de como a gente gostaria de ser tratado. Então, o conceito de novo né, que a gente sempre fala, que é muito divulgado também, mas às vezes a gente usa de forma errada, que é o conceito de empatia. Vamos ter empatias uma com as outras.
Não reforçar estereótipos ou reduzir outra mulher, né? Então, é o que eu acabei de falar. Não criticar as escolhas, a roupa, a forma como ela quer viver, se ela quer ser solteira, se ela não quer ter filhos, se ela quer ser casada, se quer ser dona de casa. É isso, é uma escolha individual. E aí vem como eu pratico ela no nosso dia a dia, como a gente coloca simplesmente, né, na vida diária. Acabar com esse mito da rivalidade, né? Não somos rivais. Evitar julgamentos. Compartilhar conhecimentos, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Mas esse curso, nós todas estamos aqui, somos todas mulheres, a gente está compartilhando conhecimento. Escute e conforte mulheres que estão em vulnerabilidade, se possível, né? De forma prática e sem julgamentos. Um exemplo disso são mulheres que acabaram de ter bebês, que a gente acaba muito olhando para o bebê, cuidando do bebê, esquece muito delas, né? Inclusive julga às vezes, uma forma de ajudar, olha, eu acho melhor você trocar assim, eu acho melhor você fazer assim, né? E aí junta aquele monte de informação e não se acolhe aquela mulher. Um exemplo que dá para fazer é ir lá ajudar nos cuidados da casa, né? Ir lá fazer uma comida, deixar congelada para ela, porque aí você vai estar acolhendo ela vai se sentir cuidada. Eu tenho certeza que todas nós gostaríamos de ter esse tipo de ajuda quando a gente tem um filho. Entender os nossos direitos, né? Conhecer os nossos direitos aqui na sociedade, né? E caso vocês conheçam algum tenham conhecimento de algum caso de violência, ligar no número 180, como denúncia. Criar um ambiente seguro, encorajar, indicar oportunidade entre as mulheres, né? Então, se mulheres que são empreendedoras, mulheres que estão aí na luta, muitas das vezes, inclusive mães, né, que não conseguem sair para o trabalho, então conseguem empreender em casa, vamos estimulá-las, vamos comprar delas, né, vamos ajudar a divulgar o trabalho delas. Diante da exposição de sororidade, porque ela é uma ferramenta muito importante, eu trouxe o conceito também de cultura do estupro, né? Os mitos relacionados à cultura do estupro e principalmente a violência sexual, né? Tem outros tipos de violência, mas eu trouxe mais relacionado à violência sexual, porque infelizmente é o tipo de violência que é mais vivenciada, né? Inclusive no mundo inteiro. E aí, o que a gente chama de cultura do estupro, né? Também é um termo cunhado pelas feministas, né? Que é tanto mal vistas na nossa sociedade, e aí usadas, esse termo é mal usado, né? Feminista é aquela que não gosta de homem, né? E às vezes, inclusive, sofre violências por isso. Homens, né, às vezes, ela é feminista porque não conheceu um homem de verdade, né, como também mulheres que são lésbicas também sofrem esse mesmo tipo de violência. Foi cunhado pelas feministas que lutaram pelos nossos direitos aí nos séculos e explica comportamentos que são sutis, explícitos, né, ou que silenciam e relativizam a violência sexual entre as mulheres. Não podem ser interpretados como naturais ou normais, né? O que é cultura? A cultura é algo que é estabelecido às vezes há muito tempo dentro de uma sociedade, dentro de uma casa, dentro de uma empresa. Cultura é algo que é criado, né? Um exemplo, aqui no Brasil a gente tem o costume de comer todos os dias arroz e feijão. É um costume nosso, que não tem em outros países. É criada, é cultura, não é? E nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a cultura de tomar leite junto com a refeição. Para nós é estranho, mas para eles é uma cultura. Então, se é algo criado, a gente pode desconstruir esse conceito, né? A cultura do estupro faz com que a culpa seja transferida do agressor para a vítima, né? Vamos lá, mas com aquelas roupas que ela usa, queria o quê? Sozinha na rua, aquela hora, queria o quê?
cada dia com um homem diferente, com uma pessoa diferente, esperava o quê? Né? Isso são julgamentos para justificar uma violência, que a atitude e as escolhas dela justificam um homem violentá-la, né? Como aqui, ó, o homem é assim mesmo, né? Ah, os homens são assim mesmo, né? Eles não conseguem segurar os instintos, enfim. O que é? Começa no nascimento, né? Expectativas são criadas para meninas e para meninos, são diferentes, né? Meninas ganham bonecas, né? Meninas ganham panelinhas, meninas são ensinadas a cuidar da casa, lavar a louça, varrer, desde pequenininha. E meninos, a gente dá bola, a gente dá carrinho, a gente dá, às vezes, muitas coisas que estimulam eles a estar fora de casa, né? Que eles vão crescendo com a ideia de que eles podem estar fora, né? Meninos não são cobrados dos cuidados da casa, meninas são cobradas. E são criados aí, ó, né? Para serem corajosos, para se arriscarem, né? E não são encorajados em termos de delicadeza expressar sentimentos, expressar emoções, né? Porque é dito como um termo muito feio, né? Que é chamado inclusive de o viadinho, né? Infelizmente. E as meninas que falam alto, né? Que gostam, por exemplo, de esportes, de jogar futebol, de fazer coisas que são ditas como de meninos, né? Também são julgadas por isso, né? E aí muitas vezes a própria família fala assim, né? Nenhum homem vai gostar de você sendo dessa maneira que você é. Os homens também são estimulados desde a infância a vivenciarem sua sexualidade, né? Até um ponto como serem reconhecidos como pessoas que precisam de sexo, que perdem a cabeça por sexo, que são irracionais quando o assunto é o sexo. Inclusive com exposições de quando uma criança pequena, um menino pequeno, né? Se ele tem uma amiga, né? Ah, você já tem uma namoradinha, né? Ah, meu filho vai ser o pegador. Já se é uma menina, ela é contida, não é deixada. Olha, você não pode deixar os meninos chegarem perto. Olha que feio, né? Então, é totalmente diferente e estabelecido dentro da sociedade. Além de os comerciais que colocam mulheres, né, como um simples corpo para agradar os homens, onde muitos deles contam piadas relacionadas a aparências. Objetifica-se sexualmente e são tratadas como objetos para serem valorizadas pelo seu uso e não como um ser humano, né? Ela se torna uma coisa. Todo mundo já viu os comerciais de cerveja. Os homens sentados, tomando cerveja, as mulheres servindo e muitas vezes com o corpo exposto, né? Usando biquíni, enfim, maiô, inclusive mulheres magras, né? Também, que é um outro tipo de preconceito. E isso ajuda muito, né? Porque ali naquele comercial está dito assim, ela está aqui para me servir, né? Ela está aqui para mim. E isso ajuda na cultura estabelecida de relações, né? E aí vem, o estupro é o único crime em que se presume que a vítima esteja mentindo. Se uma pessoa for assaltada na rua, independente da hora que ela está, independente se ela estava usando o celular na mão, independente da forma como ela esteja, ninguém vai duvidar do relato dela. Mas se uma mulher é estuprada, automaticamente ela é julgada e é duvidada da palavra dela. Aí vem os mitos, né, relacionados à violência sexual, que também ajudam, né, porque o agressor é um ser cheio de problemas psicológicos, então, ele é doente, né, e aí coloca ele também numa situação de ele não tem culpa do que ele fez. E aí, às vezes, é visto como um monstro. Não, os maiores casos de abusos acontecem em casa por familiares, né, por conta da cultura. Só acontecem em vielas escuras e são cometidos por tarados, é o que a gente acabou de falar. A grande maioria acontece em casa, dentro do próprio ambiente familiar.
é cometida somente por pessoas desconhecidas e longe de casa. Mulheres provocam estupro por se vestirem de maneira sexy. Coloca a culpa nela, porque ela não tem o direito de usar um vestido curto, sendo que o corpo é dela, independente da roupa que ela está vestindo, o corpo é dela, ninguém tem o direito de tocar. Mulheres que bebem estão disponíveis. Se a vítima não gritou, não fugiu ou não se machucou, então não é estupro. Se a vítima não reclama e não dá queixa logo em seguida, também não é estupro. Esse aqui é uma das coisas que mais dificultam também, porque eu imagino que o que tem de casos, né, que não são comunicados, muitas mulheres não procuram ajuda, não denunciam, porque às vezes até dentro da própria delegacia elas sofrem esse preconceito, as pessoas duvidam daquele relato e colocam às vezes ela numa situação de revitimização, ou seja, fazem ela contar aquele relato várias e várias vezes, sempre duvidando do relato dela. Então, se eu sei que vai acontecer isso comigo, por que eu vou contar, né? E aí, às vezes, na família também não, mas onde você estava? Mas também você saiu à noite, mas você também estava lá no bar, o que você foi fazer lá? Dentro da própria família também. Se é meu marido ou namorado, não é violência, é. Se você disse não e ele insistiu, ele passou a mão no seu corpo, mesmo você dizendo não, é abuso. Você não é uma propriedade dele, você tem escolha, né? O sexo não é uma obrigação do casamento ou do namoro. Ele tem que ser prazeroso para os dois. Se não for, se um dos dois estiver desconfortável, é abuso. Se crianças inventam e possuem imaginação fértil, apenas 3% dos relatos de crianças sobre abuso e violência são ditos como fantasia. Então, são 97% dos casos são verdadeiros. Se uma criança ou adolescente consente, é porque deve ter gostado. Criança e adolescente não têm discernimento para consentir. Muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo, se sentem aquela sensação de desconforto, não sabem muito bem porque está desconfortável, e às vezes acham que é brincadeira, inclusive, né? Então, consente, entre aspas, porque não é consentido, no sentido de não saber, de estar vulnerável àquele adulto e não entender o que está acontecendo. Às vezes só entende depois de adulta. As vítimas de abuso são de famílias de nível socioeconômico baixo. Em todas as classes tem, né? Não são só os ditos pobres que sofrem violência, né? Do mais pobre ao mais rico existe. Como a gente pode nos proteger? Praticando a sororidade, porque isso vai fazer com que se sentimos acolhidas e conseguimos, inclusive, relatar isso para uma amiga, que pode ajudar a gente a denunciar, que pode acolher, que pode cuidar, lutando contra essa cultura do estupro, né? Falando disso em casa e tentando não reproduzir esses preconceitos, essas visões muito distorcidas de mulher na sociedade e educando nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual, né? O que a gente chama de educação sexual. E aí vem educação como estratégia de proteção, né? Contra a violência sexual. Na infância, adolescente, também muitas mulheres adultas. O que é educação sexual? Educação sexual é um tabu na sociedade em geral, porque existe um desconhecimento do que seja, né? E porque também temos, embora sejamos um país que tem uma pluralidade, né, de religiões, de pessoas, a gente tem ainda o sexo em si é um tabu. Então, falar dele para as crianças é difícil, né? A gente nem sabe como falar. Então, o programa de educação sexual, na verdade,
é para ensinar as crianças e adolescentes do consentimento, do que pode e do que não pode ser feito no corpo delas, né? Então, segundo a ONU, a educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais e físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar a sua saúde e bem-estar com dignidade e desenvolver relacionamentos sociais e sexuais saudáveis, respeitosos, considerando suas escolhas, né, como afetam o bem-estar próximo. Entender, garantir os seus direitos. Por exemplo, quando uma criança chega um adulto, a gente tá com a mãe ou com algum familiar, chega um adulto, me dá um beijo, né, me dá um abraço. E muitas vezes, as crianças falam não, porque elas não querem. E aí elas são ditas como mal educadas, né? E às vezes o genitor ou o familiar força ela a abraçar, porque eles também entendem como falta de educação. Só que isso faz uma confusão na cabeça delas, porque então é falta de educação dizer não, então confunde elas e permite que elas, inclusive, deixem que pessoas abusem delas, porque senão ela vai ser mal educada. Se alguém quiser abraçá-la, se alguém pedir para ela sentar no colo, ela vai ser mal educada e ela não quer ser mal educada. É a compreensão do corpo, né? Permitindo que a criança compreenda e conheça quais são suas partes íntimas, em que situações e por quem e como elas podem ser tocadas, né? Explicar para elas que em algumas situações específicas elas vão precisar ser vistas no médico, né? Com a presença do responsável, em casa, né? Explicando o que é e o que não é um toque saudável. Entender o que é carinho, né? Se algum carinho machuca, constrange ou desconforta a criança, já não é mais considerado aquilo como carinho. A maioria das crianças sentem um desconforto quando tem uma situação de abuso, mas elas não sabem dizer muito bem o porquê. E aí elas se forçam, né? Enfim, para não ser mal educada, e elas guardam esse desconforto às vezes por muitos anos. Mas se elas forem educadas para entender aquele desconforto como algo que não está certo, que está errado, que ela precisa falar para algum responsável, ela provavelmente não vai deixar que aconteça, ou vai informar logo em seguida que aquilo aconteceu. Não é não em qualquer situação. Ela não deve aceitar carinhos que sejam destinados a ela. Ela deve permitir, não aceitar. Ela pode e deve dizer não em qualquer situação. Para familiares, amigos ou em situações que não são fingimento e que não se enquadram como abusos. Por exemplo, alguém não quer abusar dela, alguém que ela não quer abraçar e tá tudo bem. E ela pode dizer não, né? Por que ela tem que abraçar e beijar todo mundo e consentir com tudo? Orientar as crianças sobre o caminho para pedir ajuda em casos de violência sexual. Dizer para ela que ela pode e deve relatar casos e que ela não vai ser julgada e que ela não vai ser culpada. É muito importante, crianças se sentem culpadas pelo abuso. Por quê? Porque dizemos, não identificamos, né? Não colocamos para ela o que é e o que não é. Elas acham que consentiram, né? Porque elas são julgadas, enfim, duvidam-se delas. Então causa, fui eu que fiz, eu que deixei. Né? E não, o culpado é só o agressor, não é ela. E precisa ser dito, né, para ela isso. Como fazer? Então, né, como que a gente pode educar aí no nosso ambiente familiar, as crianças que a gente conhece, ou amigos mesmo, falar, olha, você já falou disso para seus filhos, você já falou isso para os seus sobrinhos? Escutar as crianças, né, responder suas perguntas de forma clara, termos técnicos, nem sem termos técnicos, né, por exemplo, quando todas as crianças já perguntaram de onde vinham os bebês, né? Elas não vieram da cegonha, né? Então, usar os termos adequados para a idade para explicar de forma que elas consigam entender, né? Não necessariamente você precisa falar sobre o ato.
Você precisa dizer de onde eles vêm, sem fantasiar coisas. Introduzir o assunto em casa mesmo, né? Falando de cuidado com o corpo, higiene, respeitar o corpo do amiguinho, né? Falar, olha, da mesma forma que você não pode aceitar que alguém te toque de forma desconfortável, você também não pode fazer isso com outro amiguinho. Limites e consentimento. E uma ferramenta muito boa são recursos lúdicos, brinquedos, bonecos, livros, né, para facilitar o entendimento, porque como a gente não foi educado e ensinado a falar disso, nós temos dificuldade de falar isso para as crianças, né, por conta do tabu também. Então, dá para usar de recursos que são lúdicos, livros, para facilitar até para a gente, né, conseguir falar para eles. Aí eu trouxe dicas de livros, dicas de projetos também, né, que dá para utilizar, tem muitos vídeos no YouTube também. Esse aqui é muito legal, que é um projeto Eu Me Protejo. Ele tem uma página no Instagram, ele tem um site e lá é disponibilizado uma cartilha grátis para download, para impressão em várias línguas, né? Então, o mundo inteiro pode acessar esse projeto e imprimir, né, para poder ajudar a divulgar, né, e a ensinar as crianças, tá? Dentro desse projeto também tem outros vídeos, como desenhos, então dá para também mostrar desenhos animados mesmo, né? Tem figuras da parte do corpo que é o vermelho, que não pode, o verde do que pode. Outro livro que é muito legal, A Mão Boa e A Mão Boba, que também ensina a mesma coisa, né? O que é a mão que é boa, né? O que é o toque que é bom entre amigos e familiares, e os toques que são abusivos. Então, os pais podem inclusive ler e usar do conteúdo para falar com as crianças. Esse aqui, Não Me Toca Seu Boboca, para dizer não quero, né? Ensinar de forma lúdica, inclusive como dizer não quero, não aceito. O Segredo da Tartaninha, ele toca num dos meios que os abusadores usam para que as crianças não denunciem. Eles colocam aquilo que é um segredo, isso aqui é um segredo só nosso, né? Isso aqui é uma brincadeira só nossa. Inclusive fazem ameaças, olha, se você contar isso aqui para alguém, eu vou machucar sua mãe, eu vou machucar o seu pai, eles vão ficar tristes com você. Isso faz com que a criança guarde esse segredo e ela continue, inclusive, sofrendo mais abusos do abusador. Então, o livro ajuda a desmistificar o segredo, né? Como falar de forma lúdica, para ajudar as crianças a falarem sobre a situação abusiva que sofreram. E o último é um livro que é premiado, né? Que é o Pipo e Fifi. A gente usa, inclusive, em consultório para ajudar também, que ajuda na prevenção, né? É uma ferramenta de proteção, tem conceitos básicos, sentimentos, o que é uma convivência sadia, o que não é, e trocas afetivas. E ensina a diferenciar também os toques de amor para os toques abusivos, né? E inclusive ensinando caminhos de denúncia, de diálogo e como as crianças podem se proteger. Para saber mais, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre sororidade, sobre feminismo, sobre mulheres, tem dicas também de série, de filmes. A grande maioria são de ou mulheres também, né, sofreram violência, ou, enfim, né, tem uma série muito boa, que é o Bom Dia Verônica, que tem no Netflix disponível. É uma série forte, mas fala muito sobre violência e sobre essa cultura. E outras teóricas, né? Esse livro é muito bom, Mulheres que Correm com Lobos. Ele ajuda nesse fortalecimento do feminino, né? Eu indico para todas as mulheres, elas precisam ler pelo menos uma vez. E para acabar, eu trouxe um texto, uma frase de Rupi Kaur. Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si. Foi o mundo que convenceu que ela não tinha. E obrigada.